Se você acredita que tudo que está acontecendo no Brasil e essa sanha persecutória tem a ver apenas com Bolsonaro ou bolsonarismo, você não está prestando atenção. É um momento em que a democracia e a liberdade de expressão no Brasil, sim, estão em risco. Se todo esse marco legal pode ser solapado por reinterpretações de lei, por uma canetada do judiciário, políticas mais desastrosas podem acabar passando. O caso do Jeffrey Epstein tem um potencial de implodir o governo Trump. Começando mais um Urch Responde as perguntas que vocês me enviaram nos últimos dias, mais especificamente desde o último domingo, e mais alguns temas que dominaram as manchetes e as redes sociais nesta semana e que eu gostaria de comentar também. Então vai ser um Urch Responde um pouquinho diferente, mas ainda assim muito importante. E lembrando para aqueles que já estão aqui no canal, assistem aos nossos conteúdos e ainda não se inscreveram, verifica aqui embaixo. Se você não está inscrito, se inscreva, ative notificações. E se gostar deste conteúdo, compartilhe, dê o joinha, tudo isso ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais os nossos conteúdos. E por sinal, estamos já com mais de 790 mil inscritos, quase batendo 800 mil. Nossa meta aqui é 1 milhão, então vamos lá dar aqui o botão de se inscrever. A pergunta principal que eu recebi até em direct, recebi também de amigos meus, é sobre a capa do vídeo do domingo anterior sobre o Brasil estar vivendo a ditadura da Brazuela. E se nós estaríamos realmente mais próximos de um cenário tipo Venezuela, ou se eu estava apenas exagerando e usando aquela capa e essa mensagem como clickbait, ou mais como chamariz, e não é realmente algo que eu acredito. E é isso que eu preciso explorar, porque tem vários pontos, porque de fato eu vejo que algo mudou nessas últimas semanas, temos fatos novos e que me fizeram repensar, refletir melhor, e por um lado sim, me deixaram mais preocupados com o rumo do nosso país. E eu vou ser, como sempre, muito cuidadoso com as palavras aqui, novamente por motivos óbvios. E vocês sabem que o meu objetivo no canal, nosso foco aqui não é falar de política por política, é sobre economia, é sobre investimentos, tecnologia, mercado, são os meus temas favoritos, é o que eu gosto de analisar, de comentar, de estudar. E são as informações e lições que eu gosto de passar aqui para vocês, e acho que é aí que eu agrego mais. Política por política não é o meu meio, não é minha especialidade e não é nem o que eu costumo estudar a fundo. Ainda assim, eu não posso ignorar a política, porque em boa parte das vezes o que eu estou aqui comentando são os impactos de políticas públicas ou da política na economia, nas nossas vidas, nas nossas finanças. Então, os assuntos acabam se entrelaçando, estão sempre... E a política acaba sempre permeando também muito do que a gente fala aqui, mas não é o foco principal do canal. A própria questão de liberdade de expressão, que é algo que eu também venho há muito tempo comentando, e claro que eu, como libertário, defendo liberdade de expressão, mas não é o assunto principal do canal, portanto, eu muitas vezes tangencio esses assuntos sem ser o foco principal. Mas dependendo do que esteja acontecendo no Brasil e no mundo, não tem como não abordar as notícias, os eventos recentes, sejam no Brasil, sejam no exterior. E claro que o que acontece no momento, até eu estou gravando aqui na quarta-feira, 23 de julho, talvez no domingo, quando esse vídeo for ao ar, o presidente Bolsonaro já esteja preso, não sei, espero que não, mas é um momento delicado e perigoso que nós estamos vivendo no Brasil. E antes que alguém comente aqui, é bolsonarista, defendendo Bolsonaro, se você acredita que tudo que está acontecendo no Brasil e essa sanha persecutória tem a ver apenas com Bolsonaro ou bolsonarismo, você não está prestando atenção, porque muita gente está sendo impactada, eu tenho amigos, tenho conhecidos que ou já foram impactados de alguma maneira, obviamente negativamente, alguns já tiveram que sair do país, já moram fora há algum tempo, por proteção, por precaução, mas é um momento em que a democracia e a liberdade de expressão no Brasil, na minha avaliação, sim, estão em risco. E só para dar um exemplo muito recente disso, veja uma conversa
que o Rogério Vilela, do Inteligência Limitada, podcast, teve com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo, em que ele dizia que não estávamos numa ditadura, mas claro que ele sabia que alguns temas ele não poderia abordar no podcast dele por precaução, por receio, por uma cautela adicional, e normalmente isso acontece não em regimes democráticos, mas em regimes em que há um cerceamento maior de liberdades. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que bacana. Tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura, tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas entendeu? tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente melhor não arriscar. Então eu falo disso tudo, faço esse preâmbulo, porque isso vem se desenrolando no Brasil há alguns anos, não é de agora, e estão esticando a corda e não sabemos onde isso vai acabar. Mas há algum tempo eu até vinha definindo o momento da economia brasileira, o momento político do Brasil, como algo até mais semelhante ao que acontece na China do que o que aconteceu ou acontece na Venezuela. Porque na China não temos uma liberdade política, não há liberdade política, é partido único, há todos os problemas de liberdade de expressão lá que vocês sabem muito bem, não precisamos chover no molhado, mas ainda assim há uma manutenção de liberdade econômica em que o empreendedorismo ele é permitido, embora haja muito dirigismo estatal, há uma boa dose de liberdade econômica na China e é o que permitiu o país crescer tanto nos últimos anos e tirar tanta gente da pobreza. Não é porque o Partido Comunista Chinês faz milagres, é simplesmente porque deixou a economia, deixou os empreendedores, trabalhadores atuarem, e com isso a riqueza floresceu e foi distribuída livremente no país. Ou o mais livre, que seria mais livre do que seria apenas com planejamento central. Enfim, nesse regime em que há cerceamento de liberdades individuais, não há liberdade de expressão, não há democracia, não há liberdade política, ainda assim a economia pode prosperar e há a preservação da estabilidade macroeconômica, dos pilares básicos que mantêm a economia funcionando. E é o que vemos hoje na China, por mais que possa ter bolha imobiliária, como eu já falei em vários vídeos, e tenha desequilíbrios macroeconômicos, não é um desarranjo, não é uma crise completa, não é uma catástrofe econômica, não é a pobreza gerada que aconteceu na Venezuela, porque isso depende de anos, décadas de políticas econômicas e intervencionismo drástico, cada vez menos iniciativa privada, menos empreendedorismo, menos liberdade econômica, o Estado dominando todas as esferas da economia, e o resultado é este caos social e econômico que vemos hoje na Venezuela. Eu digo isso porque esta definição ou esta análise da situação brasileira que eu digo que era mais semelhante então à situação chinesa. Porém, qual é o fato novo que nós tivemos e que é o precedente perigoso? O que aconteceu com a decisão do IOF de ser validado pelo judiciário? Então, o decreto do governo de aumentar o IOF e que o Congresso derrubou, o judiciário disse que ambos os decretos então estavam invalidados até que houvesse aquela reunião conciliatória que não deu em nada, então o judiciário decidiu que o decreto do governo valia e o IOF foi aumentado. E realmente aí para mim o gato subiu no telhado, porque temos uma decisão de política econômica em que os poderes usaram das suas prerrogativas, o executivo decidiu, o Congresso Legislativo não aceitou e o Judiciário decidiu em favor do governo. Uma política que, ao meu ver, ela não é boa para a nossa economia, só que esse precedente ele abre o alerta do que pode acontecer. E essa é a preocupação que eu tive e sigo tendo, e por isso que eu digo que esse fato novo mudou um pouco da minha percepção sobre para onde o Brasil está indo e os riscos que nós estamos correndo, porque até então me parecia que esse ativismo do judiciário não impactaria a economia e ficaria mais restrito à política, à liberdade de expressão, às eleições, etc. Não que isso não fosse extremamente importante, mas
os impactos econômicos mais nocivos seriam contidos. E se o legislativo pudesse atuar e frear alguns avanços e exageros, isso seria contido. Mas não é o que vimos agora. E se o que impede descalabros na economia são as leis, a Constituição, até as próprias reformas do Plano Real, reformas monetárias, reformas fiscais, é todo esse marco jurídico. Se é isso que impede o descalabro econômico, se todo esse marco legal pode ser solapado por reinterpretações de lei, por uma canetada do judiciário, políticas mais desastrosas podem acabar passando. Então, aquele cenário de venezuelização, que não acontece em 6 meses, nem um ano e meio, é questão de anos, que para mim parecia muito mais improvável, hoje não parece tão improvável assim, o risco era bem mais remoto, hoje não é tão remoto assim, e é isso que preocupa. E a gente pode ter vários exemplos de políticas que aconteceram nos últimos meses, medidas que podem ser, então, decididas na base da canetada ou que o legislativo não consegue ter nenhuma interferência para corrigir rota, e a gente vai avançando, a gente pode ir avançando numa política econômica cada vez mais intervencionista e que nos conduz ao destino Venezuela. Novamente, não é 1, 2, 3 anos, é questão de anos ou década, mas que conduz o país possivelmente a mais décadas perdidas. É tipo aquele meme que eu vi recentemente do filme Interestelar, até editores conseguem colocar esse meme aqui, coloque aqui, em que o ator lá, o principal, ele acaba desviando a rota e depois, se desvio de rota, esse erro vai custar 51 anos. É o que aconteceu na eleição passada e possivelmente possa acontecer novamente. Então, é um erro que pode custar muito caro para o país, o desvio de rota. E a gente pode pensar em alguns exemplos concretos. O arcabouço fiscal, que já é bem frouxo, mas em tese impediria desastres maiores, um desarranjo fiscal maior. Mas se despesas forem decididas que não precisam estar dentro da meta, o arcabouço fica mais frouxo ainda e um déficit fiscal maior agora se torna legal, permitido, e isso aprofunda os problemas macroeconômicos do país. Então, o marco legal agora, despesa fora da meta, isso pode acontecer agora com um ativismo do judiciário também em política econômica. Aumentos de impostos, como já vimos, daqui a pouco, controle de capital, por que não poderia acontecer se a coisa vai degringolando, o câmbio sai do lugar, controle de capital possa ser imposto pelo executivo, se legislativo tentar vetar, o judiciário pode atuar novamente em favor do executivo. Definição de juros, tabelamento de juros, meta de inflação pode ser também mais tolerada, ou até algo que hoje parece impensável, que eu já falei que é muito difícil de voltar atrás, financiamento direto do Tesouro pelo Banco Central, que está vedado no artigo 164 da Constituição Federal de 88. Se artigos da Constituição podem ser reinterpretados, realmente coloca a gente numa situação complicada, e espero que essa minha preocupação seja exagerada e que eu esteja dramatizando demais e que nada disso pode acontecer. Mas foi um precedente perigoso, é um fato novo e que não deveria ser subestimado. Então, para mim, esse é realmente o perigo que nós temos agora, porque assim, as leis criadas pelos homens, elas são cumpridas também pelos homens e podem ser violadas pelos homens. Não é como uma lei da natureza, a lei da gravidade, que não importa a canetada de qualquer juiz, isso não vai mudar em nada. A canetada será inócua se tentarem revogar a lei da gravidade. Mas uma lei que está escrita em papel, por homens, precisa ser defendida por homens. E se não defenderem adequadamente, a lei pode ser violada, como algumas das que eu acabei de descrever. Por isso, é realmente uma preocupação que eu tenho agora, em que temos também uma interferência maior, não apenas do processo democrático, mas também em termos de política econômica.
Espero que eu tenha explicado, ficou longa, só essa resposta aqui deve ter dado 14 minutos, mas eu queria deixar, assim, bem elaborada esta minha avaliação, porque que eu fiquei mais preocupado, e claramente meu semblante era mais preocupado no domingo anterior, continuo igual, mas era preciso explorar melhor os argumentos desta a minha análise. Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando disso tudo. Agora deixa eu comentar mais alguns pontos também importantes desta semana. Nós tivemos aí na guerra comercial o acordo do Japão com os Estados Unidos, que eu destaco apenas alguns pontos sem entrar em tanta profundidade, até porque esse foi um assunto que nós trouxemos para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro. Link na descrição do vídeo e código QR aqui na tela. Mas foi uma notícia importante porque, Trump conseguiu, mais uma vez, realizar o seu win bigly, né? Ele quer algo, ele pede 10 vezes algo e aí acaba em um pouco mais que algo, portanto ele consegue o que ele queria. No caso do Japão, a tarifa máxima era de 25%, eles negociaram então 15%, ainda assim acima dos 10%, que era a tarifa mínima global. Então há tarifas impostas pelos Estados Unidos, além de mais concessões na eliminação de barreiras não tarifárias, que são importantes. O Japão eliminando algumas barreiras, arroz, importação de arroz, produtos agrícolas, etc. E mais um investimento do Japão de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Investimento em participação direta, em crédito, financiamento e também garantia de financiamento. Enfim, foi um acordo importante, um dos principais parceiros comerciais. E como conclusão disso, ou como lição, a gente pode relembrar o que eu venho falando aqui, que sim, Trump quer reduzir o déficit comercial e, portanto, tarifas seguirão sendo um dos seus pilares de política macroeconômica. Brasil, por enquanto, não sabemos qual será o desfecho aqui da nossa crise diplomática, que até fecha aqui sobre o Japão. Só um outro ponto, a Filipinas também fechou acordo em tese com os Estados Unidos de 19% de tarifa, então tarifa alta. E o Brasil, seguimos sem uma interlocução. A crise diplomática prossegue, enquanto estou gravando esse vídeo, nenhuma grande novidade. O Brasil ainda não teve uma abertura de diálogo para começar a negociar. 1º de agosto é na outra semana, sexta-feira, quando passariam a valer as tarifas de 50% no caso brasileiro. Mas é interessante como o presidente Lula ele tem se alimentado desta crise e está usando o conflito para ganhar apoio popular, está usando isso como uma bandeira importante para a sua campanha já, para o atual governo, já pensando em eleições do ano que vem. Se esse combustível será útil de verdade e vai favorecer no ano que vem, acho que ainda é cedo para afirmar. Mas é fato que ele, com base na sua retórica, nos seus discursos, suas bravatas, ele está se alimentando disso e usando uma retórica cada vez mais anti-americanos, mais dobrando a aposta, o que eu considero um erro crasso, mas enfim, já era assim e continua agora. Outra notícia importante, também falando dos Estados Unidos e de Trump e Federal Reserve, Jerome Powell, toda a polêmica em torno do Jerome Powell continua, o presidente do Fed. Possivelmente não será demitido, alguns defendem que ele deve renunciar, que ele deveria renunciar, que seria melhor para ele, até para preservar a independência do Fed. Enfim, aquele Mohamed El-Erian, que é economista-chefe da Allianz, defende essa tese. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, tem dito que o Federal Reserve deveria passar por uma revisão estrutural completa. Assim, é balão de saio que vai saindo na mídia, até revisar a lei do Federal Reserve de 1913. Tem muita coisa acontecendo, mas sim que o Fed está na mira do governo americano, porque há uma busca também por redução de juros na marra. Isso não acontece só no Brasil, acontece no Fed também. E agora não é diferente. Então, é importante acompanhar o que está acontecendo por lá. I think that what we need to do is examine the entire Federal Reserve institution and whether they have been successful. You know, all these PhDs over there, I don't know what they do. This is like universal basic income for, academic economists. Falando do Bitcoin, notícia mais uma vez envolvendo o Trump, impressionante como ele acaba dominando as manchetes. Agora a empresa do Trump, a Trump Media, anunciou a aquisição de 2 bilhões de Bitcoin. Para qualquer entusiasta de Bitcoin, claro que isso é uma ótima notícia, mostra como o Bitcoin
é um ativo de interesse do governo e do presidente americano, não apenas para o governo, mas também na física, nas suas empresas, na jurídica. É surreal que nós chegamos nessa situação tão rápido. Achei que isso aconteceria, mas não tão rápido. Eu confesso que não esperava tanto apoio oficial do governo, do presidente americano, dessa maneira. Mas é uma notícia importante. E outra na mesma linha também, aqui do setor privado, a notícia de que o Jamie Dimon, ou JP Morgan do Jamie Dimon, que foi sempre muito vocal contra o Bitcoin, já chamou de pirâmide, de fraude, de tudo. Agora o JP Morgan estuda dar crédito colateralizado em Bitcoin. Então, receber Bitcoin é garantia para empréstimos bancários. Grande avanço, para mim é questão de tempo, mas notícia importante também do que está acontecendo. E para encerrar este repassado aqui de notícias importantes, algo que eu venho acompanhando bastante tempo, acho que eu não falei sobre isso aqui no Urge Responde, não lembro se veio pergunta, acho que veio, mas não, enfim. O caso do Jeffrey Epstein, ele tem um potencial de implodir o governo Trump. Hoje talvez muitos subestimem o que está acontecendo, mas esse caso é muito sério. Era uma promessa de campanha do Trump revelar, divulgar todos os arquivos do FBI, Departamento de Justiça, enfim, em relação a esse caso. Ele concorreu falando sobre isso, colocou no FBI pessoas importantes, o próprio diretor do FBI, o Kash Patel, com essa incumbência também de revelar todas as informações desse caso. E é surreal, vexatório, é de embrulhar o estômago a mudança de postura, o semblante desses caras, assim, visualmente eles mudaram por completo. Tudo que eles defendiam sobre esse caso, assim, foi uma mudança de 180 graus. E o próprio presidente Trump também dizendo que, cara, esquece esse negócio, não tem mais que falar de Epstein, isso já é passado, não tem que perder tempo com isso. Só que isso está rachando a própria base, MAGA, apoiador de Trump, porque sabe que esse caso ele é muito mais sério do que se sabe, e envolve muita gente, e o Deep State está aí mexendo seus pauzinhos para que nenhuma informação crítica, sigilosa e comprometedora realmente seja revelada sobre esse caso. E que pode comprometer não apenas o presidente americano, mas muita gente graúda em posição de liderança, autoridades, políticos, burocratas, enfim. Acompanhem. Se esse caso não escalar, pode trazer consequências sérias para o governo americano, especialmente para o próprio presidente Donald Trump. Enfim, encerro por aqui. Não quero me estender mais. Era mais um vídeo, o Urge responde algumas questões importantes. Não se apavorem sempre quando essas questões de Venezuela tá no rumo tudo. Não é algo iminente, mas é aquelas questões que a gente... É tipo efeito borboleta, e são impactos que tem no longo prazo. E a gente vê uma mudança de direção, a gente vê o potencial, o risco, o perigo de certas medidas, do que está acontecendo e como isso pode se desdobrar lá na frente. Então, não seremos Venezuela ano que vem, mas se a rota não muda e se esse ativismo maior agora interfere também em política econômica, e se isso for a norma daqui para frente, isso pode ficar muito, muito perigoso. Então, este é o recado. Espero gostar de mais um Urge Responde e voltamos no próximo encontro. Compartilhe este vídeo. Qualquer dúvida específica sobre planejamento patrimonial, sobre investimentos, alocação, acho que tudo isso é importante, sempre se preparar para os eventos e não, se Venezuela não é agora, é só daqui 5 ou 10 anos, não precisa fazer nada agora. Não, tem que fazer agora. E torcer para que não sejamos Venezuela daqui a alguns anos. Esse é sempre o mantra que eu trago aqui. É preparação prévia e não pós-evento. Por isso, então, fale com a nossa equipe da Liberta Wealth. Link na descrição do vídeo, código QR na tela. Agora sim, fico por aqui. Desfrute desse domingo com suas famílias, com seus amigos. Espero ter lavado as louças. E divulguem o vídeo também, compartilhem aqui, se inscrevam no canal, ativem a notificação. Acho que eu falei tudo, dei todos os recados. Valeu, obrigado. Até o próximo.